Quando se trata de violência e de criminalidade, a constelação familiar de maneira alguma atenua a responsabilidade de cada um pelos seus atos. Pelo contrário, a responsabilização do agressor, de quem cometeu um crime, ela é fundamental. É a única maneira que cada um assumir a responsabilidade pelos seus atos, é a única maneira de se crescer e de se ter uma mudança no comportamento também. No entanto, para a vítima, muitas vezes isso não é suficiente. Muitas vezes a vítima continua vinculada ao evento criminoso, mesmo sem que ela o tenha cometido. Então, como é que isso acontece? Por que às vezes ela passa tantos anos sofrendo, até dependendo do processo judicial? O fato é que existe uma conexão entre a vítima e o perpetrador. Como é que é essa conexão? Tem algumas maneiras da gente entender isso. Uma delas é o seguinte: a violência tem por trás um desejo de extermínio. A pessoa não quer aquilo diante de si, então ela quer exterminar. Nem sempre ela chega a consumar um crime de tamanha gravidade, mas muitas vezes agride as pessoas e provoca danos terríveis por causa desse instinto, dessa vontade de extermínio, que às vezes é uma vontade de extermínio de alguém que ela não aceita que faça parte da sua vida. Ela está projetando na vítima alguém do seu passado. O que acontece com a vítima? Quem tenta afastar outra pessoa, quem sente repulsa, repugnância, vive com medo, tem raiva, na verdade ela está conectada a essa outra pessoa. Alguém que tem medo, tem muito medo de outra pessoa, ela está conectada a essa outra pessoa. Ela coloca a sua paz na mão dessa outra pessoa. Tem uma relação de dependência. Porque se a outra pessoa aparecer, passar na frente da casa, aparecer no campo de visão, a pessoa que tem medo, ela entra em pânico. Então, ela depende da outra pessoa, né? Se ela não pensar, se ela não tiver esse medo, ela fica mais tranquila e vai viver mais liberada em relação a essa outra pessoa. Ou seja, mais medo, mais conexão, mais dependência. Então, o Bert Hellinger tem uma frase muito interessante, que ele fala: nós estamos liberados do mal quando podemos serenamente deixá-lo ir. Isso é uma chave para quem sofre com situações de violência. Uma outra forma de compreender esse vínculo, né? Os perpetradores, em geral, eles se sentem vítimas e se justificam dizendo que são vítimas. Isso a gente observa desde as crianças. Uma criança, quando briga com a outra, fala: mas foi o Pedrinho que começou. Quer dizer, a pessoa bateu no Pedrinho, mas foi o Pedrinho que começou. Mas foi o Joãozinho que provocou. Mas foi o Luizinho que bateu primeiro. Então, o agressor, ele sempre tem uma justificativa onde ele se coloca como vítima. Ele foi ameaçado, ele tinha um medo justificado, ele estava se defendendo, ele estava reagindo. Mas isso é uma postura infantil. E quando a pessoa se torna adulta, essa vitimização fica mais grave. Mas nós observamos pessoas que cometeram crimes terríveis também se colocando como vítimas. Eu fui vítima da sociedade, eu estava sendo ameaçado, eu não tive outra opção. Então, no trabalho, para ajudar as pessoas envolvidas em situações de violência e de crime, é fundamental olhar para essas dinâmicas de vinculação entre o perpetrador e a vítima. O Bert Hellinger ensinou como fazer isso, e é isso que nós vamos fazer no seminário sobre violência e criminalidade. Então, se você tem interesse nesse tema, em conhecer as dinâmicas existentes por trás de padrões de violência, de criminalidade e das dificuldades que as pessoas têm de se libertar dessa dinâmica, então venha conosco, porque esse seminário é para você.